Exato. Agora sim, boa noite a todos e todas. Nós iniciamos então mais uma conversa, uma palestra dos ciclos de palestras do LabCon, e que é um laboratório coordenado por mim, Marco Napolitano, e pelo Eduardo Moretin. É uma parceria da, do Departamento de Cinema e TV da ECA com o Departamento de História, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Alexandre Avelar, da Universidade Federal de Uberlândia, doutor pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do CNPq, e que vai nos apresentar a palestra intitulada O que fazer com as estátuas, memórias sensíveis e espaço público. Bom, conforme, enfim, essa a nossa tradição, não tão longa assim, mas é uma tradição, as palestras mais ou menos duram 30 a 40 minutos e a gente ainda tem um tempo para perguntas. Lembrando que a duração dessa transmissão é determinada pelo aplicativo, né, que a gente usa. Então, Alexandre, a palavra é com você. Se você quiser, eu te aviso daqui a uma meia hora, 40 minutos, para a gente ainda ter algum espaço para as perguntas, tá bom? E eu mesmo depois também vou fazer alguns comentários. Então, muito obrigado pela sua presença e palavra com você. Boa noite, Marcos. Boa noite para todos que nos assistem, Eduardo. Gostaria primeiro de agradecer imensamente o convite para participar do LabCon, aproveitando para parabenizá-los por essa iniciativa tão importante, né, sobretudo nesse contexto de ataque ao conhecimento, né, de uma maneira geral e às humanidades em particular. Então, quanto mais ótimos projetos como esse do LabCon vierem à cena, né, tanto melhor para nós. Então, para mim, é de fato uma deferência, uma alegria muito grande poder participar com vocês disso que eu prefiro chamar de uma conversa, mais do que de uma palestra. Né? Parece um pouco muito solene, né? A gente vai bater um papo sobre algumas questões, né? Enfim. Diante do tema que me foi proposto, né, monumentos e temas sensíveis, né, essa questão tem mobilizado nos últimos anos ativistas, políticos, intelectuais em torno de alguns debates muito importantes sobre esses passados que nós chamamos sensíveis ou traumáticos, né? E a sua relação com o espaço público, né? Que poderíamos sintetizar numa seguinte pergunta, né? De modo bastante generalista, né? O que fazer, então, com inscrições no espaço público que remetem a esses chamados passados sensíveis, ou seja, esses passados marcados por regimes autoritários, por violência, exclusão, violação de direitos humanos, etc. Por exemplo, poderíamos nos indagar, né, e isso me traz uma lembrança de algo que ocorreu exatamente no dia de hoje, que foi a revogação pelo Conselho Superior da Unicamp do título de doutor honoris causa concedido ao Jamas Passarinho, né, uma figura de proa da ditadura, né, e que teve o título de doutor honoris causa revogado hoje. Então, trata-se exatamente do que fazer com essas memórias que remetem a esses passados, né, que muitas vezes se expressam no espaço público, são materializadas no espaço público por nome de ruas, monumentos, pontes, praças. Né? Até hoje a ponte Rio-Niterói, salvo engano, é a ponte Costa e Silva. Né? Na minha cidade havia uma ponte chamada Ponte Médici, que foi recentemente mudado o seu nome para Ponte Dom Valdir Calheiros, que foi um importante religioso, né, que combateu a ditadura militar na região sul-fluminense, né, de onde eu venho. Bom, e diante disso, são muitas as possibilidades, portanto, de abordar esse tema. Eu vou tentá-lo, né, através de uma discussão, de algumas reflexões, de algumas impressões, melhor dizendo, sobre esse movimento, né, que se intensificou, né, desde o ano passado de intervenções críticas ou de ataques às estátuas, né, estátuas de figuras que são, né, ligadas a esses passados traumáticos. Nós vivenciamos isso, nós vimos isso no espaço público
o reaparecimento desse debate, sobretudo depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Né? Mas acho que um primeiro ponto, vimos agora recentemente a ação, né, sobre a estátua do Borba Gato, né, que não foi a primeira também, né? Em 2016 já tinha sido tingida de vermelho. Quer dizer, acho que um primeiro ponto é justamente chamar a atenção por uma certa historicidade desse fenômeno. Né? Não temos nada de novo aí. Ações iconoclastas são comuns ao longo da história. Elas constantemente ocorrem, por exemplo, em momentos de mudança de regime político, onde o novo regime político quer, né, se desfazer, destruir, né, símbolos que supostamente representam, né, a velha ordem a ser derrubada. Se nós quisermos, a gente pode remontar os revolucionários franceses. Né? Se nós quisermos alguns exemplos mais imediatos, nós poderíamos lembrar, por exemplo, desde 2015 na África do Sul, há um movimento muito interessante, né? O Rhodes Must Fall, né? O Rhodes deve cair, que é a estátua de um busto, uma estátua de um colonizador britânico que ficava em frente à Universidade do Cabo. Né? Se tratou até mais do que isso, é uma discussão muito importante lá que envolve, né, os currículos acadêmicos daquela instituição. Né? Nas manifestações de 2019, no Chile, né, aquela onda de manifestações contra o neoliberalismo, né, a estátua do colonizador Pedro Valdívia foi também, né, sofreu esses ataques. Então, nós não estamos falando de um fenômeno novo. Né? No entanto, ele provocou uma série de reações amplificadas, né, pelos espaços digitais que hoje, né, conformam uma nova esfera pública. E foram muitos textos, muitos artigos, muitas intervenções que, grosso modo, se dividiam em 3 posições a respeito dessas intervenções. Né? Uma primeira que reconhecia a legitimidade da destruição, né, ou da derrubada dessas estátuas. Né? Uma segunda que reconhecia a justiça e a legitimidade dessas ações, porém, né, demandava, né, como sendo mais apropriado, uma ressignificação dessas estátuas ou o seu deslocamento para museus, etc. E uma que me parece que foi mais expressiva, pelo menos que ganhou mais força nos meios jornalísticos, né, apesar de muitos intelectuais, de muitos professores e de muitos acadêmicos se posicionarem, né, em confronto com essa última posição, mas essa última posição, a da condenação aos ataques, né, a destruição da história, vandalismo, né, pareceu ter uma ressonância bastante expressiva. E é sobre ela que eu gostaria de tecer algumas considerações, sobre esse último ponto, que me parece que ela ajuda a iluminar as 2 primeiras, né, interpretações. Aqueles que condenam, né, condenaram essas ações iconoclastas, né, sobre essas estátuas, mobilizaram, a meu ver, 3 argumentos fundamentais. Eu gostaria de, então, responder a esses argumentos. Né? O primeiro deles é que se trata de, né, na realidade, 4, o terceiro, o último é quase um desdobramento do anterior. Né? Mas o primeiro argumento é que se trata de uma destruição da história. Nós não podemos atacar as estátuas porque elas, né, representam um passado, porque, por mais doloroso que seja, é o nosso passado e, portanto, devemos preservá-lo, né, diante dessas investidas. Né? Correlato a isso, a ideia de que se trata também de preservar patrimônio. Né? As estátuas vistas como um patrimônio público, portanto, deveriam ser preservadas. O segundo argumento, né, é o de que realizar essas incursões, né, sobre as estátuas seria recorrer, né, àquilo que muitos de nós historiadores consideram ser o pecado mortal, né? O nosso pecado mortal, como já dizia Lucian Febvre, né, aquele do anacronismo. Né? Nós estaríamos julgando homens do passado a partir de lentes e de valores que são nossos. Né? Esse seria, né, nosso grande pecado a ser evitado, e essas manifestações incorreriam justamente nesse grande perigo do anacronismo. E um último argumento, né, seria aquele um tanto comparativo, segundo o qual, né,
alguns dos outros monumentos, alguns outros grandes patrimônios da humanidade também foram construídos a partir de relações sociais de exploração e de violência, e nem por isso desejamos destruí-las. Geralmente a gente escuta os exemplos das igrejas, né, coloniais no Brasil, né, nas cidades históricas de Minas Gerais, sobretudo. Né? As pirâmides do Egito, eu já li um texto, né, em que essa referência, não, ninguém quer destruir as pirâmides do Egito. Né? Então, vou tentar responder a esses argumentos e, ao final dessa resposta, que prometo tentar ser o mais breve possível para que a gente tenha um pouco de tempo para discutir as nossas questões, né, e as perguntas que eventualmente aparecerem. Então, o primeiro argumento é o da destruição da história. Né? Há dois equívocos aí, a meu ver, nesse argumento. O primeiro é uma confusão, né, entre o vestígio material do passado e a história. Né? As estátuas, como vestígio material do passado, são exatamente isso, vestígios materiais do passado. Né? Escrever a história de um determinado período parte, evidentemente, desses vestígios, mas requer do historiador uma elaboração crítica, uma reflexão crítica sobre esses vestígios, né? E, portanto, nesse sentido, os vestígios não podem ser confundidos diretamente com a história, né? Entendida a história como elaboração crítica do passado. Né? Partimos dessas reminiscências do passado, mas apagá-las nesse sentido não significa apagar a história. Se nós não tivéssemos nenhum vestígio, poderíamos escrever a história do desaparecimento de todos os vestígios. Né? Continuaríamos fazendo história, né? Porque a história ultrapassa a dimensão dos vestígios. E o segundo aspecto desse argumento, né, que me parece problemático também, aí é uma confusão mesmo, que recorrentemente se verifica quando esse argumento é mobilizado, que é uma confusão entre história e memória. Né? A estátua não representa o passado em si, né, mas representa uma certa memória, né, deste passado. Quando se ergue uma história, se ergue uma certa interpretação desse passado. Então, como memória, este passado, portanto, né, as estátuas, perdão, como memória, dizem muito mais sobre o presente, né, do momento do seu erguimento do que do passado que supostamente representam. E a memória contida nesses monumentos, e os monumentos são erguidos para perpetuar uma determinada memória deste passado. Nesse sentido, portanto, as estátuas são até anti-históricas, né? Elas têm o propósito de fixar uma memória para a posteridade. Então, quando falamos de estátuas, estamos falando, sobretudo, né, da construção de uma determinada interpretação do passado, uma determinada memória do passado. Memória e história são processos que, né, têm aproximações, evidente, mas também têm afastamentos. Nós não podemos confundir as duas coisas. Tanto história e memória procuram, né, construir um sentido para o passado, mas a partir de perspectivas diferentes. Né? Enquanto o discurso da história é, sobretudo, um discurso crítico, né, a memória, na sua construção de sentido para o passado, parte de outros elementos e tem outros princípios norteadores. Por isso mesmo, eu gosto bastante de uma definição que eu me permito ler aqui, de uma... Você certamente conhece, Marcos, porque, né, é uma historiadora argentina que trabalhou bastante com o período ditatorial argentino e, sobretudo, né, com as memórias construídas sobre a ditadura militar na Argentina, que eu pretendo conseguir abrir aqui. Né? Eu havia anotado aqui, né? Mas um momento, por favor. Bom, enquanto não abre, eu posso prosseguir aqui no meu argumento. Então,
A ideia de que uma estátua representa o passado, né, ela é problemática, portanto, nesses dois sentidos, porque ela reduz o passado a essa dimensão, né, material da sua presença, né, e esse argumento incorre no grave problema da memória ser confundida com a história, né? Portanto, aí abro aqui a definição da Elizabeth Gelin, né, que diz o seguinte, né, a memória não é o passado, mas a maneira em que os sujeitos constroem um sentido do passado, um passado que se atualiza em seu enlace com o presente e também com o futuro desejado no ato de rememorar. Então, ao falar do passado a partir da memória, né, nós estamos, sobretudo, falando do presente. Para pegar nosso exemplo bastante corriqueiro nos últimos debates aqui no Brasil, aquele em torno do Borba Gato, né, nós conhecemos a história ou a historiografia em torno do Borba Gato de maneira razoavelmente consolidada. Né? Os historiadores já se debruçaram nisso, né, de maneira bastante consolidada, eu diria. Quando aquele monumento é erguido, acho que nos anos 60, salvo engano, né, não me lembro exatamente o ano agora, mas é na década de 60, né, procurou-se projetar ali uma certa rememoração da trajetória do Borba Gato, que vai sendo reatualizada com o tempo. Né, a ponto de, recentemente, o nosso vice-presidente, o Mourão, né, dizer que os bandeirantes foram os nossos primeiros empreendedores. Né. Então, me parece muito clara aí a distinção entre uma historiografia sobre o Borba Gato e uma memória sobre o Borba Gato que sequer é materializada nessas estátuas. Portanto, destruir estátuas ou ressignificá-las não significa apagar o passado. Os historiadores continuarão produzindo sobre, né, esse período. Os grupos que se mobilizaram em torno da derrubada, né, continuarão falando desse passado. Né, esse passado continuará sendo, né, estudado, representado e escrito. Um outro argumento paralelo a esse é aquele justamente da preservação dessas estátuas como, né, um dever cívico em relação ao patrimônio. Né? Aí, novamente, eu acho que tem uma confusão, né, óbvia, né? Não caberia aqui incorrer nas discussões mais técnicas sobre a definição de patrimônio ou não, né, e eu não sou um especialista nisso, mas um patrimônio não é, nem todo monumento é patrimônio. Né? Nem tudo que está no espaço público é patrimônio. E já nos dizia o Hartog, o François Hartog, que talvez, né, um dos sintomas da nossa desorientação temporal seja justamente, a nossa desorientação temporal contemporânea, seja justamente esse afã patrimonialista que nós vivemos. Tudo precisa ser preservado, nada pode ser descartado. Né? Isso talvez seja um sintoma de uma desorientação temporal. Então, nesse caso específico, cabe nos perguntar o seguinte, né? Quem defende a preservação das estátuas, desses monumentos, né? Eles são preservados por quem os defende? Né? Então, a simples ideia de que a estátua precisa ser preservada porque constitui patrimônio, né, merece, né, ser muito problematizada a partir, né, de interrogações relativas aos interesses envolvidos nessa preservação, quem são os grupos que defendem essa preservação, quem são os grupos que, ao contrário, defendem a sua destituição, a destituição desses monumentos, porque, afinal de contas, estamos falando de memória e memórias estão sempre em disputa. Né? O segundo argumento é aquele do temido anacronismo, né? Que, afinal de contas, né, estaria irremediavelmente ligado a essas ações iconoclastas. Né? Porque, afinal de contas, né, o bom analista do passado deveria ser capaz de respeitá-lo em suas especificidades e valores próprios. Mas eu acho que me parece, né, haver uma interrogação importante aqui. Né? Por outro lado, quais são os valores de uma época? Né? Quem os representa? Né? Como que se estabelece esses valores de uma época a partir de determinados silenciamentos e ocultamentos? Né? Então, muitas vezes, a defesa da permanência de estátuas de indivíduos como Borba Gato
o Edward Colston, o famoso traficante de escravos que teve a estátua derrubada, né, na Inglaterra no ano passado, né? A defesa da permanência da estátuas de figuras como essa, sob a justificativa de que se tratava de indivíduos que sintetizavam uma época, né, acaba por ignorar a existência de tantos outros sujeitos que não compartilhavam a ideia de que era aceitável que alguns homens fossem proprietários de outros. Né? Ou seja, na própria época do Borba Gato já havia, né, aqueles que criticassem as suas ações. A época do escravismo colonial já existia também, né, movimentos, sujeitos que condenavam moralmente, né, a escravidão. Portanto, relacionar, né, esses sujeitos a uma certa época, né, produz uma homogeneização do passado, né, que oculta exclusões e silêncios. Na definição dos valores desse passado, né, nós devemos nos interrogar quais são os silêncios e ocultamentos implícitos, portanto. Né? Esse me parece um outro ponto também. Né? O anacronismo não me parece, portanto, embora, claro, evidentemente, nós não podemos abusar do anacronismo, né? Há um bom uso também possível do anacronismo, por uma condição, talvez, de princípio existencial. Né? Nós estamos distantes dos objetos, né? Ou, né, com uma certa distância temporal dos objetos que estudamos. Né? Um grau de anacronismo já está implícito na nossa própria relação com o passado. Nós falamos de um outro tempo. Né? E um terceiro argumento, que é mobilizado constantemente pelos defensores das estátuas, é aquele da comparação com outros monumentos que foram, né, também edificados em épocas, né, de barbárie, né, e nem por isso são destruídos. Né. Constantemente, como eu já havia dito, né, se recorre aos exemplos, né, das igrejas, né, coloniais no Brasil, que foram construídas por escravos, as próprias pirâmides e todos os outros movimentos, né, monumentos construídos, né, por esses sujeitos, e nem por isso desejamos destruí-los. Aí o argumento me parece, né, talvez o mais frágil, né, porque as igrejas e pirâmides não foram construídos para homenagear, né, os senhores, né, não foram construídos, né, como monumentos à escravidão. Me parece uma comparação, portanto, bastante abusiva, que compara o que, na realidade, é incomparável. Né? Uma estátua é construída para perpetuar a memória de um determinado passado, né, ligado à escravidão, e por isso, né, exatamente por isso, por serem, né, traficantes de escravos ou por serem, né, apresadores de índios, numa certa reconstrução memorialística posterior, né, que os identifica, no caso dos bandeirantes, como, né, desbravadores do território, ou os nossos primeiros empreendedores. Os indivíduos são homenageados justamente porque eles foram. Né? Então, a grande questão que me parece nortear, né, essas ações iconoclastas é a seguinte: essas memórias representadas pelas estátuas são aceitáveis no nosso tempo, né? Embora elas possam ser vistas por determinados grupos como aceitáveis em outros tempos, né, elas continuam sendo aceitáveis no nosso tempo presente. Né? Uma memória relacionada à exploração humana, ao escravismo, à violência, à opressão, deve persistir no espaço público, né, em 2021. Né? Portanto, mais do que falar do passado, essas ações iconoclastas, elas existem porque existem contas que não foram saldadas, né? Injustiças que não foram reparadas. Né? E, apesar das estátuas terem como, né, o seu fundamento maior a perpetuação de uma determinada memória no espaço público, né? E essa memória pode ser estabilizada para determinados grupos, para outros não, para outros são constantes fontes de tensões, de conflitos e de disputas. Né? Eu li um artigo muito interessante do Simon Schama quando eu estava escrevendo um que eu publiquei, né, no HH Magazine sobre esse tema, né, em que o Simon Schama dizia o seguinte: olha, veja, é uma frase interessante, mas que me parece problemática em outro sentido. Né? Ele diz o seguinte:
Quantos visitantes, né, ingleses, né, pararam para pensar ao deslumbrarem a estátua do Robert Milligan, né, que foi proprietário de 526 escravos, né? Quantos ingleses pararam para pensar, né, o que significou a consolidação das fortunas mercantis das companhias das Índias Ocidentais no desenvolvimento da Inglaterra? Ele vai responder ninguém, né? Porque as estátuas congelam uma certa imagem do passado e justamente por esse caráter nós nos damos conta, né, ou pensamos pouco a respeito, né, da história de fato, né, que aquela memória faz referência. Mas, no entanto, me parece a questão que eu gostaria de chamar a atenção é que para muitos grupos aquilo sempre foi, né, ou a partir, né, de experiências próprias, né, vivenciadas no presente, por isso que são passados que não passam, né, aquelas estátuas representam, sim, tensões, né, conflitos e uma memória a ser disputada, uma memória que não é estável nesse sentido. Portanto, né, mais do que nos interrogar sobre a justiça ou não dessas ações, e elas, né, me parecem justas, né, e evidentemente eu faço daqui a pouco uma observação adicional em relação a isso que me parece importante, o que me parece essencial aqui é nos interrogarmos que tipo de representação do passado essas estátuas portam, né, e se esse tipo de representação, esse tipo de memória sobre esses períodos são aceitáveis no nosso tempo presente, né? E essas memórias só são disputadas, né, porque elas, evidentemente, né, representam, né, passados que, para muitos grupos sociais, não passaram. Né? São passados que assombram o presente, são passados que, afinal de contas, né, os seus efeitos ainda são visíveis no nosso tempo. Então, há injustiças não reparadas, há contas que não foram saldadas, e, por isso, essas memórias são constantemente disputadas no espaço público, que é, né, a arena, né, da disputa da memória. Não tem nada de novo nisso, né, e não tem nada de extraordinário nesse tipo de ação. Né? O que me parece importante, né, discutir, aí é uma observação final que eu tento, né, realizar para a gente poder encaminhar as nossas questões, as nossas reflexões, né, posteriores. O que me parece importante é que, se essa memória representa para muitos grupos sociais a sua invisibilização no espaço público, né, o ocultamento, né, das violências, dos conflitos, né, é importante ouvir o que esses grupos, né, têm a dizer sobre esses monumentos, essas estátuas e essas representações no espaço público que evocam uma certa memória desses passados que não passam. Né? Então, é importante dialogar diretamente com, né, os movimentos indígenas, os movimentos negros, né, para definir o destino desses monumentos, que podem ser, e aí eu considero legítimas, é claro, né, com todo, eu falando de um lugar que não é o mesmo desses movimentos, que é importante, né, dizer isso. Né? Estou falando como um estudioso, um interessado no tema, mais do que propriamente um especialista, mas que reconhece que o seu lugar, né, o lugar de onde eu falo, a perspectiva que eu adoto não é, né, a de um ator diretamente envolvido com esses movimentos. Né? Mas me parece importante ouvi-los. E nós temos em alguns desses passados traumáticos que foram elaborados, por exemplo, em comissões da verdade em outros países, os resultados disso são muito interessantes. Né? Eu me lembro bem, né, e uma colega já uma vez, né, conversamos sobre isso, né, me lembro bem dos resultados da Comissão da Verdade no Canadá, que apurou, né, as violências cometidas aos povos, né, originários, especialmente a partir, né, das chamadas escolas católicas, né, que foram um horror, né, total lá. E depois de muitos anos de trabalho, né, e de uma imensa massa documental coletada, né, indagaram aos descendentes desses grupos, né, o que eles desejavam fazer com aquele material. Né?
e a resposta foi destruí-los. Isso é uma memória, né, que para nós, né, representa dor extrema. Entendemos que o melhor a ser feito é a destruição, né? E eu não e esse exemplo justamente serve para nos ilustrar a necessidade de um diálogo, né, com esses grupos socialmente envolvidos, para os quais essa memória desse passado é ainda opressiva no presente, para discutir o destino desses monumentos, que pode ser a sua derrubada, seu total desaparecimento do espaço público, né, ou a sua chamada ressignificação. Tá, temos vários exemplos disso, né? E algumas estátuas de colonizadores e de escravistas, né? Na França, por exemplo, né? Lá embaixo, o sujeito foi proprietário de tantos, tantos, tantos escravos e a sua fortuna, né? Adveio justamente, né, da exploração, né, de outros seres humanos. Essa é uma possibilidade que me parece também das mais interessantes. O que é preciso é uma ampliação do diálogo público, do debate em torno dessas questões sensíveis e da sua monumentalização no espaço público, né? Chamando para o diálogo, para a conversa, esses grupos que justamente, né, se sentem atingidos por essa memória, né? É muito mais fácil para os sujeitos brancos se reconhecerem nessa memória do que, né, os indivíduos, né, subalternizados, historicamente subalternizados. E por isso que eu tento não responder categoricamente, né, o que fazer com essas estátuas. Eu tentei responder o que não fazer, né, que seria justamente, né, a sua preservação tal como está, né, sob a justificativa de que se trata de preservar a história, o patrimônio, ou de que sua destruição incorreria no anacronismo, né? Pretendo, portanto, né, não fechar essa questão, não é o meu interesse fechar essa questão, até porque não sou eu que devo dizer, né, a meu ver, o que deve ser feito nessas circunstâncias. Mas me parece justo considerar, né, que tipo de memória, né, se esse tipo de memória relacionada a esses passados sensíveis deve ou não ser preservada aqui e agora, nesse ano de 2021. Né? É isso que me parece essencial. Né? São aceitáveis, né, essas memórias, elas representam ainda valores que compartilhamos socialmente, né? E a partir daí, me parece que nós temos um ponto de partida razoável para, afinal de contas, discutirmos o que fazer com esses monumentos, né, e essas estátuas. E, portanto, eu acho que eu fiquei mais ou menos dentro do nosso prazo, né, nosso tempo, Marcos. Eu fico aberto às discussões, às perguntas que porventura aparecer, mais uma vez agradecendo, né, a possibilidade de conversar com você. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Excelente aí discussão, excelente proposta de discussão. Eu lembro também a quem está nos assistindo e vocês podem fazer perguntas enfim, pelos comentários, né? Claro que talvez a gente não consiga repassar todas, né, ao Alexandre e talvez ele não tenha tempo de responder, mas, por favor, repasse as perguntas e eu peço apoio só para os nossos bolsistas aqui para ajudar a coletar as perguntas, porque talvez alguma coisa me escape aqui, tá bom? E se puder me enviar por e-mail, eu agradeço, para eu conseguir me organizar. E eu queria iniciar, fazer um esquenta aqui do debate, né? Enquanto as pessoas pensam nas perguntas. Bom, muito interessante, sobretudo essa crítica que você faz aos argumentos daqueles que são contra a derrubada, em qualquer hipótese, né? Esse debate foi muito forte. Eu concordo com você que ele tende a ser predominante, principalmente na imprensa. Por outro lado, a gente tem na nossa comunidade de historiadores, às vezes, posições muito assim, tem que derrubar tudo mesmo, enfim, estamos aí para chancelar, não é? Uma certa confusão entre o historiador e o ativista do movimento social, e às vezes essa confusão existe porque a mesma pessoa ocupa os dois lugares, embora algumas vezes não. De todo modo, eu queria te colocar duas questões
assim, mais para também pensar uma polêmica, não é, em torno desse tema, porque é um tema realmente muito difícil da gente ter um esquadrinhamento fechado, né, um consenso, né, fechado. A primeira questão é assim, claro que assim, eu te faço uma pergunta como historiador para historiador, mas no fundo é uma pergunta que eu deveria fazer para um gestor de política pública. Mas enfim, é a nossa conversa aqui, um pouco imaginando também nosso papel. O que fazer com as estátuas que são polissêmicas por natureza? Né? Houve um episódio, acho que se não me engano, na Universidade de Gana, e os alunos exigiram a retirada da estátua do Gandhi, porque o Gandhi, enfim, no seu período na África do Sul, fez alguns comentários racistas, que hoje soariam como racistas, enfim, criticaram os africanos, ele criticou os africanos, enfim, em defesa das minorias hindus indianas que enfim, moravam ali na África do Sul. Houve uma tensão com isso, alguém desenterrou essa frase e retirou-se a estátua. Por outro lado, o Gandhi é um herói, né? Enfim, um herói nacional da Índia. Tudo bem, cada país tem os seus heróis. E quando a estátua do Gandhi está em Londres, que você tem todas as afluências das ex-metrópoles, né, africanas, da África, enfim, e a estátua do Gandhi continua causando tensões, né, entre ingleses e os emigrados das antigas colônias. Então é uma questão interessante. Ou seja, eu peguei esse exemplo, claro, porque é um exemplo de um personagem muito polissêmico, né? E essas homenagens também são polissêmicas. É uma estátua com várias camadas de sentido. O caso do Churchill, talvez interessante também, não é? Que a opinião pública inglesa até assimilou a derrubada do Edward Colston, mas no caso do Churchill, a direita, inclusive, se mobilizou para proteger a estátua, porque, obviamente, ali tem um sentido também nacional, né, de defesa da nação, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que, em certa medida, criou todo um álibi para o Churchill racista e colonialista, que ele era, efetivamente, né, Ferrabras, né, do colonialismo inglês. Então, é uma provocação, obviamente, você não precisa, né, mas para a gente pensar nesses casos, como historiadores, nesses casos em que as estátuas realmente, a memória é muito polissêmica. Claro que eu concordo plenamente com você que não se trata de apagar passado nenhum quando se ataca uma estátua. É um argumento muito frágil. Mas, de todo modo, a própria memória é polissêmica. Né? E o segundo ponto me parece, não sei se você concorda, aí é mais uma... Eu tenho a impressão que a solução, entre aspas, né, para essa crise, essa guerra das estátuas à brasileira, novamente vai ser aquilo que a gente faz muito na nossa história, que é a memória por adensamento. Né? Ou seja, você não apaga o passado, mas põe alguma coisa a mais para contemplar as demandas. Por exemplo, em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo agora, depois do episódio Borba Gato, decidiu construir, erigir 6 estátuas de personalidades negras. Mas a estátua do Borba Gato está lá. E tudo indica que, dependendo do poder público, vai continuar lá. Né? Então, essas são 2 provocações mais para a gente conversar. E também as perguntas estão começando a chegar aqui. Eu vou, assim que você responder, peço, infelizmente, que você seja breve nas respostas. Sei que é injusto depois fazer perguntas tão difíceis, mas eu vou depois, eu vou também para dar tempo para a gente responder as outras questões. Bom, a gente deve ter uns 15 minutos ainda, uns 20 minutos de transmissão. Obrigado. Até sermos derrubados, né? Seremos derrubados, né? Essa derrubada não tem conversa, a gente é derrubado implacavelmente. Nós não somos estátuas, mas o Instagram nos derruba, né? Marcos, são ótimas questões, ótimas provocações, né? E na primeira, talvez eu pudesse responder iniciando com uma outra interrogação: qual estátua não é polissêmica? Então, são todas carregam muitas camadas de significados, de sentido e de memória. Assim, né? Os episódios esses episódios se acumulam, né, de estátuas que geram disputas, né, mesmo quando elas simbolizam ou elas monumentalizam, né,
figuras que foram vítimas desses passados opressivos. Muito interessante, eu estava lendo um texto de na verdade, uma resenha de um livro que acabou de sair da França, na França sobre as estátuas, né, de uma historiadora, Jacqueline Lalouette, que é especialista no tema, né, e ela chamava atenção justamente no primeiro capítulo, segunda resenha, né, para justamente, exatamente o ponto que você tocou, né, e ela dá um exemplo de certos monumentos em territórios ultramarinos franceses, né, que retratavam, né, monumentalizavam figuras que foram vítimas e líderes, né, abolicionistas, e foram derrubados por movimentos negros, né, pela simples razão de que foi o Estado francês que colocou lá. Né? Não partiu deles essa demanda, né, embora reconhecessem, né, a importância histórica dos indivíduos lá monumentalizados. Então, essas polissemias são investidas em qualquer monumento. A saída para isso, eu não sei se a melhor expressão é essa, é justamente a Constituição, e aí me parece que o Eduardo colocou algo aqui no sentido, pelo menos nesse sentido, pelo menos eu vi passar aqui, né, na telinha, uma pergunta dele mais ou menos nesse sentido. O que me parece razoável supor para tentar equacionar esses dilemas, que são dilemas que sempre se colocarão, a meu ver, quando se trata, né, de memórias disputadas no espaço público, né, a sua irreversível polissemia, é a elaboração de políticas públicas a partir de um diálogo com setores socialmente interessados na questão. Né? Acho que é dever do poder público, né, instituir, né, abrir uma discussão pública que, ao final, né, possa ser, né, como uma das suas possibilidades, um dos seus desdobramentos possíveis, a elaboração de uma política pública, né, que tente, não exatamente regulamentar, mas criar uma arena, pelo menos, onde essas questões possam ser socialmente resolvidas, né, a partir da interlocução dos vários atores, né, interessados na questão. Não é simples, não é fácil, né? Isso, né, tem a própria face do Estado, né, como regulador disso, né, certamente gerará discussões e problemas, mas eu não vejo, pelo menos, outro caminho possível para se tentar, né, equacionar, no mínimo razoavelmente compartilhado, né, essa polêmica. Né? Me parece que essas discussões e esses embates em torno dessas camadas de significado são inerentes às próprias constituições desses monumentos enquanto tais. Talvez devamos amadurecer exatamente, o Macron fez exatamente isso na França agora, no discurso do ano passado, quando ele disse que a República Francesa não vai derrubar estátua nenhuma. E para, né, tentar contemporizar a questão, ele fez mesmo uma lista, elaborou mesmo uma lista de figuras que possam ser monumentalizadas, né, ligadas, né, ao passado escravista, às vítimas desse passado escravista. Né? Mas a discussão é lá que foi uma coisa de cima para baixo, né, o que também não me parece razoável. Né, e isso também pode gerar outras polêmicas e outros embates. Mas, no entanto, eu não vejo como pensar esse problema fora, né, da tentativa de constituição de um debate público, né, e de uma política pública que tente minimamente dar conta dessas questões. Né. Eu acho que talvez eu tenha tentado, né, juntar as suas duas, né, questões aqui nessa resposta, Marcos. E acho que você também, em parte, respondeu já a pergunta do Eduardo Muritim, quer dizer, sobre a possibilidade de diretrizes gerais no campo da política cultural para enfrentar essa questão. Né? Quer dizer, a política de memória, a política pública de memória não deixa de ser um ramo, né? Quer dizer, vai além, mas dialoga com a política cultural, né, no certo sentido. Né? E acho que você já tocou nesse assunto. Né? Agora, o que é interessante é isso, né? Você citou o caso da França, salvo engano da minha parte, essa agenda de derrubada de estátuas não pegou muito lá, né? Pelo menos nesse ano,
Enfim, e a gente sabe que tem estátuas terríveis, né? Em Paris, né? Que pese a O tradição chamado revolucionária, né? o Roman Nacional, né, ainda tem algo, né, ainda tem um certo impacto no imaginário Muito público interessante, né? Muito francês. interessante. E ao E é contrário, na em nome Inglaterra, ou mesmo da. nos Estados Unidos, Desculpa, Marcos, né, pode. Acabei não, te não, ao interrompendo, contrário desculpa. da Inglaterra e Estados Unidos, que o debate pegou fogo e as ações diretas foram muito grandes, né? E nos Estados Unidos eu acho que o poder público entrou um pouco para retirar realmente as estátuas. Lá e houve uma política de retirada né? É interessante essas diferenças em países que têm matrizes históricas, e tem como você falou, né? Tem a biografia nacional tão forte, né? Enraizada, introjetada em parte da população, em grande parte da população. Não sei se nós temos mais alguma questão, acho que não me passaram mais nenhuma. Não, eu vou continuar colocando aqui, porque esse tema eu tenho esse particular interesse. Só um comentário sobre esse último ponto que você toca aí, Marcos, que esse discurso do Macron é bastante interessante, né? Porque ele mobiliza justamente a nação como esse elemento de coesão que deve admitir, né, que as estátuas integram o seu patrimônio, por mais odiosas que elas possam, né, ser. É em nome da nação que foram construídas essas estátuas, é em nome da nação que assume o seu passado, né, problemático, o seu passado que não passa, é em nome da nação que as estátuas devem ser preservadas. Então há uma reivindicação de um elo de continuidade entre, né, entre o passado e presente por intermédio daqueles monumentos. Né? Aqueles monumentos simbolizam, nessa perspectiva do romance nacional, um elo de ligação entre o passado e o presente e, portanto, por mais doloroso que esse elo de ligação, né, seja, né, por mais dolorosos que esses passados sejam, eles precisam ser conservados, né, porque são o passado da nação francesa. A nação francesa reconhece esse passado. Né? Falta combinar com os grupos. Né? Falta Agora, combinar. por outro Né? lado, é interessante, né, Alexandre? Porque eu tô aqui continuando, gente, porque não vi nenhuma. Posso estar enganado, mas eu não vi nenhuma outra questão, por favor. Vocês têm prioridade. Mas só dando continuidade aqui à conversa, é interessante porque é um pouco diferente o que a República Francesa fez em relação à cumplicidade do período de Vichy, do Estado francês, à perseguição a judeus, né? No qual houve uma política de memória mais ativa e reparadora, simbolicamente, né? Colocação de placas das vítimas nas escolas, toda escola na França tem a lista das crianças que foram enviadas a campos de concentração com a ajuda da polícia francesa. Né? Então, é interessante que na questão colonial, me parece, antirracista, a discussão lá tem sido encaminhada de outro jeito, e a própria sociedade, né, me parece, salvo engano, posso estar enganado, não sei se houve um episódio, mas eu realmente não vi. Exato, é bem interessante, porque, de fato, né, os governos posteriores a Vichy, né, mobilizaram uma política de memória que reconhecia a responsabilidade francesa. Né, mas sobretudo, nos anos 90, né, só que houve uma política ativa, né, Jacques Chirac, se não me engano, que assumiu, nós cometemos um crime, porque isso ficou também a história que, nos anos 70, historiadores e documentaristas que colocaram a mão na ferida, mas o Estado francês se fingiu de morto, né? Só nos anos 90 que a coisa pegou mesmo. E Vichy, junto com, né, a Guerra da Argélia, são os dois grandes traumas modernos, né, da sociedade francesa que mobilizam, né, as políticas de memória, etc. Né? E a gente teve alguns reveses. Né? Por exemplo, em 2006, né, chegou a ser proposta uma lei na França, né, que reconhecia o papel positivo dos franceses na Argélia. Né? Aquilo gerou isso em 2006. Né? Isso gerou uma mobilização forte dos historiadores, que foi até além dessa lei. Eles pediram a revogação de todas as chamadas leis memoriais na França, incluindo a lei de penalização dos negacionismos do Holocausto, que é outro tema que nos une, né, recentemente. Né? Quer dizer, isso também tem as suas certas indas e vindas. Né? Na última campanha eleitoral, né, de 2016, e naquele momento eu pude acompanhar um pouco em loco isso, eu estava lá, né, em 2016, no início de 2017, né?
quando a Marine Le Pen abertamente disse, olha, nós não temos que nos culpar por esse passado, não. Né? Isso ocorreu, né, mas isso foi resultado da ocupação alemã. Né? É uma tópica que está sendo mobilizada constantemente para o governo de extrema-direita na Europa, né, que estão lidando com esse passado. Reconhecem, evidentemente, não se trata puramente de um negacionismo, né? Não ocorreu as deportações e o extermínio dos judeus, Mas a mas culpa eles não foi foram nossa. resultados da ocupação. Exato, foi resultado da ocupação alemã. Esse é o discurso da tônica, por exemplo, do revisionismo Polônia, húngaro, Húngaro, né, na Hungria, é verdade. Polônia. Né, eu tenho também lido com muita atenção esses embates, né, em torno dessas políticas de memória mais recentes nesses países, e a tônica é exatamente essa. Né? A mobilização discursiva é exatamente essa. Isso ocorreu, mas foi resultado na Hungria, isso se reverteu num monumento, inclusive. Né? Um monumento a todas as vítimas, né? Que gerou um contramonumento interessantíssimo. Né? Muito legal, é. São as disputas no espaço público, né? Disso que a gente está falando, afinal, né? São disputas no espaço público. Havia um monumento que foi altamente contestado pela comunidade judaica, que era um movimento que simbolizava todas as vítimas, né? E via, né? É o arcanjo Gabriel, né? Sendo atacado, Aliás, né? aliás, cá para nós, muito cafona, né? É tosco, né? Como, Esteticamente, né? como quase todos os monumentos, mas esse caprichou. Uma estética arquitetônica, né? Completamente demodê, né? Mas se mobilizou imediatamente, né? Isso gerou imediatamente um contramonumento, né? Posicionado em frente mesmo, né? Muito Com interessante. notícias de judeus, né? Deportados, notícias de jornal da época, né? Que demonstrava a responsabilidade dos cidadãos húngaros mesmo, né? Com a deportação. E a mesma tópica na Polônia, né? Em certa medida também na Rússia, você teve uma lei memorial nesse sentido também. Há algo preocupante, né, que ocorre, né, em alguns países europeus a respeito desse passado que é fonte de intensas mobilizações no presente. Né? São, de fato, situações e passados ditos traumáticos que ainda, né, causam grande comoção no presente. Uma série de embates que, né, estão ressoando no espaço público. Na Hungria é muito impressionante tudo que tem sido feito em termos de política de memória pelo governo Orbán, né, principalmente considerando que ele está no poder desde 2010 e ele já tinha um primeiro mandato de 98 a 2002. Né? Então, muita coisa foi feita e, inclusive, né, vale muito a pena ler, né, o que escreve aquela que foi, durante vários anos, a principal conselheira mesmo do Orbán. É uma historiadora, a Maria Simide. Hoje ela dirige um museu do terror na Hungria, em Budapeste, que é aquele museu que foi criado no primeiro governo Orbán. Um dos últimos atos do seu primeiro governo foi a inauguração desse museu, a Casa do Terror, que chama, perdão, cuja temática é muito clara e evidente, é igualar comunismo e nazismo como os dois grandes assombros da sociedade húngara, Males, né? sempre vítima. Né? E a sociedade húngara é sempre vítima nesse aspecto. Né? Aliás, esse discurso remonta à vitimização da sociedade do Estado húngaro desde a época do Império Turco-Otomano. Né? É impressionante. Né? Você não tem nenhuma responsabilidade, a Hungria sempre foi vítima. E o que é muito interessante é que essa Casa do Terror, que foi, na verdade, um antigo prédio, né? Que serviu de polícia política tanto para os fascistas húngaros quanto para os comunistas. Né? Mas é que interessante que ele tem, salvo engano, 26 espaços nessa Casa do Terror. Né? A proposta é apresentar as duas como dois grandes males, né? Mas 23 são dedicados ao comunismo e 3 espaços ao fascismo. Né? Então, né, se entende muito bem qual é o pendor dessa política de memória. Mas é algo que é impressionante, sobretudo no caso húngaro. É muito impressionante tudo que foi feito lá. Né? E é muito interessante ler sobre tudo que essa historiadora andou escrevendo, publicando. Né? Maria Schmid, ela foi, além de conselheira, ela talvez seja a grande cabeça dessas políticas de memória, né, na Hungria dos anos Orbán para cá. Né?
desde 2010, sobretudo. Né? Legal. Bom, eu não vi nenhuma outra questão, não sei se alguém quer fazer alguma questão. Temos, acho que pelas minhas contas, 5 minutos. Alguém colocou uma questão aqui, mas algo como o próprio Estado gerencia essa memória traumática, deve ser alguma coisa por aí. E aí o exemplo é a lei da anistia aqui no Brasil. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Nós, lembrando que a gente pode cair, ser derrubado a qualquer momento. Eu acho que fica um tema para reflexão posterior, né? Porque eu acho que a gente se estenderia demasiadamente nele, mas algum tipo de regulação pública dessas políticas de memória no enfrentamento desses passados traumáticos me parece inevitável, né, nesses contextos. Né? A questão é como, né, ampliar a discussão pública, mais uma vez, eu acho que eu reforço esse ponto, insisto um pouco nele, como ampliar essa discussão, né, a ponto de torná-la cada vez mais pública e que seja capaz de contemplar, né, os grupos que, afinal de contas, né, estão em disputa por essa memória, né, que pode ser muito estável, muito tranquilizadora para muitos grupos, mas é vista ainda como opressiva, violenta, né, por tantos outros. São essas contas não saudadas, essas injustiças não reparadas que, né, provocam esse tipo de intervenção crítica sobre essas estátuas, né, essas ações iconoclastas, né, e me parece que algum grau de ação do poder público nesse sentido precisa ocorrer, né? Sempre atentando aos limites, né? Você tem uma discussão muito profunda sobre isso quando nós falamos das chamadas leis memoriais, né? Sobre aquelas que penalizam o negacionismo, por exemplo. Você tem sempre o Até argumento de porque muitos é historiadores que inevitável algum grau, né? É inevitável algum grau de é intervenção, até para você não. Porque não é uma política de memória neutra também, é impossível isso, né? Ela tem que claro, né? Como não são comprometida com se você um deixar determinado tipo de política. No caso, preferencialmente a democrática. né, que amplia os canais de interlocução e de diálogo entre esses grupos diretamente envolvidos. O que, ao fim e ao cabo, sempre nos preocupa em alguma medida, né? Um dos bons argumentos, né, mobilizados pelos historiadores contra as leis que penalizam o negacionismo é que esse tipo de lei pode configurar uma interferência no judiciário indesejável para nós historiadores. Né? Se nós podemos reconhecer a justeza, né, de uma lei que penaliza o negacionismo, isso pode abrir a porta, né, futuramente para uma série de abusos, né, do legislativo sobre as formas de lembrança do passado. A questão é possível, né, legislar sobre o passado? Né? Isso é uma questão que mobilizou os historiadores. E, sobretudo, É, quando embutido nessa comemoração ao estímulo a crimes do presente. Esse é o maior dilema, talvez jurídico e historiográfico, né, em certo sentido. Isso divide também a comunidade dos juristas, e um dos argumentos favoráveis à penalização dos negacionistas é justamente, né, a compreensão do negacionismo como a perpetuação simbólica do genocídio. Né? A negação do genocídio é sua perpetuação simbólica. É o não reconhecimento do genocídio, né? E que estimula os crimes do presente. Né? Se nós não acertamos essas contas, né? Agora, há outros argumentos pragmáticos, né? A gente chegou numa outra discussão até, mas que se relaciona em alguma medida com essa, né, que a gente estava fazendo anteriormente. Há os argumentos pragmáticos, né? É bem forçoso reconhecer que nesses países europeus onde essa legislação antinegacionista, né, se realizou, né, os negacionistas não se sentiram coibidos por ela. Né? Muito pelo contrário, né? O Faurisson na França se tornou um mártir da liberdade de expressão. Né? Recentemente eu vi um vídeo, ele saindo de uma audiência pública, de um dos tantos processos que ele respondeu, das dezenas de processos que ele respondeu por negacionismo, né? E ele sendo aclamado, cara. Assim, um monte de gente ali fora esperando, ele discursa, né? É um troço impressionante, né? É um troço impressionante que construiu mesmo verdadeiros mártires da liberdade de expressão e não coibiu o negacionismo. Né? A gente sabe muito bem disso, né? Nós temos lido um pouco sobre essas questões e a legislação não proibiu. Né? Então, são vários pontos em disputa, né? E eu confesso que eu ainda não consegui, né, chegar a uma conclusão razoável, né, e definitiva sobre
a eventual necessidade dessas leis, né? Eu, sinceramente, ainda preciso pensar um pouco melhor, né? Talvez ler um pouco mais, mas me parece haver bons argumentos dos dois lados, né? Mas o fato é que a experiência recente nesses países europeus, né, demonstra que os negacionistas não se sentiram acuados pela legislação, muito pelo contrário, né? O Faurisson se tornou ainda mais conhecido por elas, né? O Faurisson se tornou mais conhecido ainda por elas. O David Irving passou a vender mais livros, né? Depois de toda a sua polêmica, toda a sua aquele processo que o envolveu junto com a Deborah Lepstad. Então, enfim, né, são questões que demandam ainda, né, mais reflexões, mas acho que algum grau de política pública, ou de discussão pública sobre esses temas, né, tem o seu lugar, me parece imprescindível. Né? Como construir coletivamente isso, me parece ser o grande desafio. Né? Bom, legal, chegamos aqui ao nosso limite de tempo, antes que caiamos, né, Sejamos a frase derrubados. seja cortada, eu queria agradecer muito, muito a presença, né, a conversa, né, que o Alexandre nos proporcionou. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado, né, vai ficar no Instagram do LabCon, disponível para quem quiser assistir depois, se vocês quiserem divulgar. E acho que foi uma conversa muito legal e valeria até continuarmos e, sem dúvida, não faltarão oportunidades. Muito obrigado, Alexandre. Se quiser dar um tchau aí final, fique à vontade. Antes de sermos derrubados, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né, foi uma grande alegria participar dessa conversa. Espero que a gente tenha outros momentos assim. Parabenizar mais uma vez a LabCon, né? Já vi os outros vídeos aqui também que vocês produziram, a discussão sobre negacionismo com o Luiz Edmundo, né? São ótimos, né, materiais, né, que para serem utilizados, né, em sala. Eu acho que isso também é um legado importante de iniciativas como essa. E dizer que, né, sigo à disposição para responder eventuais questões. Né, vocês podem me procurar no próprio Instagram, aí, no meu e-mail, que, né, alguns de vocês já têm. E, mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para esse diálogo, né? E, né, mantenhamos sempre, né, iniciativas como essa, que são tão importantes, ainda mais nesse contexto. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que assistiram. Uma ótima noite, né? Um bom restante de semana a todos nós. Obrigado. Então, boa noite a todos e todas que também nos assistiram e um abraço especial para o Alexandre. Continuamos nossa conversa em outros canais. Certamente. Grande abraço. Obrigado. Tchau.